Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu falei para vocês, né, que eu ia voltar na semana, novos conteúdos para vocês, tá bom? Então, gente, hoje é segunda-feira, né, nós temos a nossa aula de português. Mas antes de começar a nossa aula, eu tenho aquela velha dica de estudo que eu vou passar para vocês, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que procurar na sua casa um lugar que seja calmo, tranquilo, né, que seja silencioso, um lugar que seja bem arejado, tá? Você pode estar vendo esse vídeo através do seu tablet, do celular ou do notebook, tá bom? Não esqueça de acessar, gente, nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, aonde as nossas aulas estão sendo expostas, tá bom? Os nossos conteúdos. Então, não deixe de assistir, não deixe de acessar e dar lá um joinha, tá bom? Segunda dica. Tenha sempre perto de você o seu material didático, né? Lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tudo que for necessário para a realização da sua atividade, tá bom, galerinha? Não esqueça disso, tá? E a terceira e última dica, como hoje é a aula de português, deixe o seu livro de português ali pertinho de você, junto com o seu livro de reforço. Já falei para vocês das dicas, agora vamos ao vídeo. Na aula passada eu falei com vocês sobre o artigo, né, que são a, os, as, os, umas e umas. Falei também sobre o uso do tio, como usar ele somente, né, em cima da vogalzinha A, ou então do O, né? Também vai existir algumas palavrinhas também que tem mais cuidado, tá? Para não colocar aquele tio grande, para usar naquelas palavras todas. Falei para vocês como se usa, em que momento nós vamos usar. Falei também do artigo, né? Os definidos e os indefinidos. Falei também das frases que compõem esse artigo, né? Mas se você tiver ficado na dúvida, é só você ver o vídeo, tá? Você pode ver quantas vezes você quiser. Então, hoje é sobre ortografia, né? Os vários sons do X e também sobre a leitura. Tipo, por que a senhora está dando dois assuntos? Porque um complementa o outro, tá? Eu olhei lá no livro de vocês e um complementa o outro. Por isso que eu dei lá o tio junto com o artigo e agora, né, o som do X junto com a leitura, tá certo? Gente, o primeiro assunto que eu vou abordar com vocês é sobre o som do X, tá? Eu tenho feito essa separação para que você não possa se confundir, tá? São assuntos importantes, certo? Assuntos, conteúdo de prova, que tá no livro de vocês, tá certo? O grafema, né, o X, ele apresenta uma particularidade fonética, ou seja, pode representar diversos sons, também chamados de fonema. Nas diversas palavras, o X pode ser lido com o som de CH, de S, de Z, né, de C, S e SS. Pode também não assumir valor fonético, né, não representando qualquer som. Exemplos de palavras com X com som de CS. Nós temos aí anexo. Quando você lê essa palavra anexo, você associa o C e o S junto, né? Mas que se escreve com X. Complexo, conexão, certo? E convexo. O grafema X representa diversos fonemas, ou seja, diversos sons nas seguintes palavras, né? Então, nós temos a consoante X, é sempre pronunciada com o som de Z. Então, eu fiz aqui para vocês uma lista de palavras com X que tem o som de Z. O primeiro eu falei com o X com o som de CS, agora eu vou falar com o som de Z. Exagero. Então, quando você lê exagero, você está pronunciando Z.
mas que na verdade se escreve com X. Exagerado, exame, examinar e exercício. Por isso que tem muitas pessoas que se confundem, né, na hora da escrita. E é bom você ter esse cuidado, tá certo? Na hora da escrita, para você não se confundir. Então, som também do X com SS, né? Forma dígrafo nas seguintes palavras: exceção, exceder, excesso, excelente, exceto, excêntrico, excepcional e exceto, né? O X, gente, assume o som de S quando forma a sílaba. Isso ocorre majoritariamente no início das palavras, antes das vogais, ou seja, antes da letra P, da letrinha T de tatu e da letrinha C de casa. Como em explicar, veja que o X está antes do P de pato, né? Extrair, veja que o X também ele está antes do T de tatu. E exclusivo, você pode ver que o X também está antes do C de casa, que pode ocorrer também no meio da palavra, né? Como em texto. Então, ele já vem depois do T, né? E antes do T, certo? Até aí vocês entenderam? Então, se você não estiver entendendo, gente, você basta voltar e ver o vídeo quantas vezes você quiser, certo? Diferença entre palavras escritas com X ou S. As palavras apresentadas, ela tem a mesma fonética, né? Ou seja, são pronunciadas de forma igual, mas que apresentam significados diferentes e escritas diferentes. Espiar e espiar, veja que tem um X e a outra com S. Espirrar e espirrar. Esfoliar e esfoliar. Ela tem o mesmo som fonético, né? Mas você só deve ter cuidado com a escrita, na forma que você vai escrever ela, tá certo? Palavras com X com som de CH. Baixo, mexer, puxar, enxergar e lixeira. Então, todas essas palavras têm X, mas o som dela vem com CH. Espero que até vocês tenham entendido as várias formas do X, né? Nós temos X com som de SS, X com som de CH. Então, o que você deve fazer? Você tem que ter cuidado na escrita, na forma que você vai escrever, tá? E se você tiver ficado na dúvida, é só você olhar no dicionário e então fazer uma pesquisa, tá? Então, toma cuidado só na hora da escrita, tá? Porque o X, ele tem vários sons, ok? Até aí vocês entenderam? Agora o nosso assunto é sobre leitura e imagem. Também está no livro de vocês de português, tá? A leitura de imagem é o processo pelo qual se analisa os conteúdos de uma imagem. Ou seja, quando você está vendo aquela imagem, aquela figura, logo você vai identificar o que é, vai fazer o quê? A interpretação, né, daquilo que você viu. Sendo assim, um ótimo meio para entender melhor o mundo ao nosso redor. Ao aprender a ler imagem, tornamos nossas percepções de mundo mais elaboradas e amadurecemos o nosso olhar. Sempre venho falando, gente, da importância da leitura, sempre nas nossas aulas. Reserve um tempinho, faça a leitura, procure revista. Primeira coisa que você vai fazer é procurar revistas que você gostem de ler, né? Qual o objetivo da leitura de imagem? Evidenciar as imagens com o texto que fornece informação e possibilidades interpretativas. Desenvolver o ato da leitura imagem e refletir sobre as mudanças interpretativas, partindo de cada indivíduo e da quantidade de informações disponíveis. Como eu falei para vocês, a partir daquela imagem, você vai poder identificar qual é aquela leitura, o que aquela imagem está passando, né? Então, aí você vai poder identificar, você vai poder interpretar. Como deve ser feita a leitura de imagem? A leitura de imagem deve ser feita de forma crítica, de modo a observar todos os elementos que compõem aquela imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem aí?
A criança, né, o coleguinha está ajudando a outra porque ela caiu. E também nós temos um meninozinho, né, um rapazinho que ele está ajudando um idoso a atravessar a rua. Então, a partir do momento que eu vi a figura, eu já identifiquei aquela leitura, né? Já fiz aquela leitura sem mesmo ter as palavrinhas. Entenderam? Então, é isso que compõe a imagem, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os vários sons do X. Cuidado na escrita, preste atenção, estude, gente, tá? A partir do momento que você lê, que você começa a observar as coisas, você vai aprender, você vai ter uma visão melhor dos seus estudos, uma visão melhor da escrita. Se você sabe ler, você sabe escrever. Muito bem. Entenderam? Então, tire um tempinho, faça uma leitura, comece procurando um livro que você gosta, depois passa para outros tipos de livro, para outros tipos de texto, tá? Cuidado na escrita, preste atenção na escrita, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Esse assunto, gente, está no livro de vocês, tá? De português, mas de uma forma bem resumida. E eu procurei aqui fazer no slide uma forma melhor para você identificar, tá? Para você aprender. Então, acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Até a próxima semana, eu volto com mais conteúdo. Beijo!